ao último vídeo de análise do projeto de lei, da lei do seguro, do marco dos seguros, que é uma lei que está há mais de uma década em tramitação para ser aprovada. Agora foi aprovada no Congresso Nacional, só estamos aguardando a sanção do presidente da República para ela entrar em vigor. Só que como os corretores estão desesperados com as informações que eles estão recebendo sobre esse projeto de lei, eu decidi gravar alguns vídeos explicando e comprovando que o texto da lei é favorável na maioria das situações para o segurado e para o corretor. Mas tem situações sim que ela pode prejudicar o cliente e algumas delas eu vou falar nesse vídeo porque está relacionado aos seguros que tem cobertura de responsabilidade civil. E falando nisso, se você não me conhece, o meu nome é Tabata Najdeck, eu sou advogada especialista em seguros de responsabilidade civil. Trabalhei por anos em seguradora, resseguradora, sinistro, subscrição, resseguro, dando treinamento, enfim, desenvolvendo produto, pagando sinistro, subscrevendo, fazendo de tudo. E aí eu percebi que os corretores tinham muita dificuldade na especialização desse segmento e desde 2019 eu criei o Venda Seguro, que é uma plataforma de especialização em seguros de RC. Ah, Tabata, mas é muito complexo, né? Esse tal de J&O, RC profissional, RC médico, os RCs, eu nunca entendo. Realmente, eles têm regras específicas que devem ser comercializadas por corretores que entendem do assunto, por isso que existe a especialização. Bom, nesse vídeo vou explicar para vocês quais serão as mudanças caso essa lei seja aprovada no seguro de danos e na parte relacionada a terceiros. Lembrando que essa lei vai revogar todos, absolutamente todos os artigos do Código Civil que se referem a seguro. Então, aquela parte de terceiro, de assumir culpa, de confessar, a parte de omissão de informações, a parte do seguro de vida, tudo, absolutamente tudo vai ser revogado se essa lei entrar em vigor. Então, é muito importante você ter atenção. Começando pela parte geral do seguro de danos. O artigo 94 fala que a seguradora subroga-se nos direitos do segurado pelas indenizações pagas nos seguros de dano. O parágrafo 1º é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga a subrogação. O segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da subrogação, respondendo pelos prejuízos que causar a seguradora. Isso aqui não teve alteração, mas eu fiz questão de deixar no vídeo, porque é uma dúvida muito comum. Os corretores são meus alunos, falam assim, Tabata, o cliente, ele quer colocar uma cláusula no seguro de que a seguradora não pode se subrogar no direito dele. O cliente tem um prestador de serviços, né, principalmente no seguro de obras, ou em casos que tem prestadores de serviços ali ajudando na prestação, né? Falar, olha, eu não quero que a seguradora cobre dele. Amigo, você não tem que querer nada, né? A seguradora que vai pagar por você. Então, ela que decide se vai cobrar. Se você não quer que ele seja cobrado, paga você do seu bolso. A regra é essa. Se é outra pessoa que vai cobrar, você não pode falar, não, eu não quero que ela cobre de quem causou o dano. Não. Não pode falar isso, tá? As seguradoras não aceitam cláusula que retira o poder dela de subrogação. Já não aceitava e com base nessa lei, elas têm mais um fundamento para continuar não aceitando. Se ela pagou, é um direito dela de cobrar do causador do dano. A seguradora não terá ação própria ou derivada de subrogação quando o sinistro decorrer de culpa não grave de cônjuge ou parente até o 2º grau, consanguíneo ou por afinidade do segurado ou beneficiário, empregados ou pessoas sob a responsabilidade do segurado. Parágrafo único. Quando o culpado pelo sinistro for garantido por seguro de responsabilidade civil, é admitido o exercício do direito excluído pelo caput contra a seguradora que o garantir. Então, vamos traduzir o juridiquês da lei. O que está dizendo aqui? Que a seguradora não vai poder se subrogar quando for parente ou empregado do segurado. Então, imagina, a esposa está lá tirando o carro dela da garagem, na manobra ela bate no carro do marido. Nessa situação, a seguradora vai pagar, né? A seguradora do sinistro alto aí do marido dela vai pagar o carro dele, os danos, e ela não vai poder cobrar da esposa, exceto se a esposa tem um seguro também do carro dela, aí a seguradora vai poder cobrar da congênere, da outra seguradora. Aí tudo bem. Então, se essas pessoas que são exceção da subrogação tiverem um seguro para cobrir aquele risco, né? Um seguro que cobre esse dano a terceiro, aí sim a seguradora vai poder cobrar da outra companhia. Se for diretamente da pessoa, não, mas a exceção é somente para essas pessoas que foram relacionadas no artigo 95. Agora vamos finalmente entrar no capítulo 2, seguro de responsabilidade civil. E aqui se refere não só ao seguro de responsabilidade civil em si, né, os ramos que são de RC, mas sim a todas as coberturas de RC dentro de outros ramos. Então, o RC dentro do auto, o RC dentro do empresarial, o RC dentro do risco de engenharia, o RC dentro do RD. Então, todas as coberturas de RC vão ficar sujeitas às regras
dessa lei, se ela for promulgada. Artigo 98. O seguro de responsabilidade civil garante o interesse do segurado contra os efeitos da imputação de responsabilidade e do seu reconhecimento, assim como o dos terceiros prejudicados à indenização. Aqui eles falaram de uma forma bem confusa, mas basicamente cobre o segurado nos prejuízos que ele tiver por danos causados a terceiros. Parágrafo 1º. No seguro de responsabilidade civil, o risco pode caracterizar-se pela ocorrência do fato gerador, da manifestação danosa ou da imputação de responsabilidade. E esse artigo aqui, esse parágrafo, foi muito importante para validar uma situação que eu falei em outro vídeo sobre o projeto de lei, mas que eu vou comentar aqui, que é o artigo 11, que fala que a parte que tiver conhecimento da impossibilidade ou da prévia realização do risco e celebrar o contrato pagará a outro valor, o dobro do valor do prêmio. Então, se o segurado contratar o seguro sabendo que já aconteceu uma situação que pode gerar uma reclamação, dando uma despertinho, ele vai pagar o dobro do valor do prêmio. O que não existe hoje no Código Civil, em nenhuma condição geral não existe essa regra, tá? Aqui é a lei que está determinando isso, que se entrar em vigor, a seguradora vai poder exigir. Então, aqui, quando ele fala que risco, o fato gerador é o risco também, não precisa, a imputação da responsabilidade também é uma. Mas se o segurado falasse assim, o médico, né, falasse assim, olha, ele soube, né, que a família ficou inconformada com a morte de um paciente, que era risco do procedimento cirúrgico, não era culpa dele, mas a família já estava dando sinais ali que poderia vir a questionar a responsabilidade dele. Pediu cópia do prontuário, pediu um monte de informação, falou com vários profissionais da instituição, aí ele vai lá e contrata um seguro com retroatividade, bem esperto, pensando assim, ninguém vai saber, e aí quando vier uma ação judicial desse caso, eu vou usar a pólice. Só que o fato gerador, ou seja, a morte do paciente na cirurgia, já caracteriza risco. Portanto, o conhecimento do risco antes da contratação do seguro faz com que o segurado não tenha direito a nada e ainda pague o dobro do valor do prêmio para a seguradora. Entendeu? Então, esse parágrafo aqui é muito importante para complementar lá o artigo 11, porque se fala assim, não, mas não tinha reclamação ainda, então eu não sabia que isso era um sinistro, né? Não implica aquele problema lá do artigo 11. Não, implica sim, meu filho, porque aqui está escrito que fato gerador também é risco. Acho importante para os corretores de seguros, quando vender a pólice com retroatividade, ou seja, ele contratou o primeiro seguro agora e tem retroatividade para fatos anteriores, colocar na pólice, na proposta, aliás, que é para fatos desconhecidos. Já deixe isso claro. E se essa lei entrar em vigor, já coloca a penalização. Se o segurado omitir uma situação que ele já conhece, conforme artigo 11, blá, 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 ele está sujeito a pagar o dobro do prêmio. Mas isso só se a lei entrar em vigor. Por enquanto, você escreve que a retroatividade é para fatos desconhecidos do segurado. Parágrafo 2º. Na garantia de gastos com a defesa contra a imputação de responsabilidade, deverá ser estabelecido um limite específico e diverso daquele destinado à indenização dos prejudicados. Então, vamos ter uma mudança nos custos de defesa. Aqui, a seguradora, ela em tese, teria que destacar um limite exclusivo para os custos de defesa. Tem alguns países que é assim, que a verba do custo de defesa, ela é separada, ela não é, como eu posso dizer, ela não é misturada ali com todo o limite do segurado, o que eu acho bem ruim, né? Porque aqui, na verdade, você está protegendo o terceiro com essa resolução, porque aí ele não vai poder, o segurado não vai poder usar 100% da verba dele nos custos de defesa. Ele vai ter uma garantia aí, o terceiro, de que tem alguma coisa na pólice que vai indenizá-lo caso ele tenha direitos em relação ao segurado. Então, não sei como que as seguradoras vão fazer na prática, se elas vão destacar um valor, se é 500 mil e elas vão deixar pré-determinado que é 100 mil para custo de defesa, ou tem apólices no exterior que assim, ele tem 500 mil, ele contrata 500 mil e a seguradora coloca como posso dizer, um valor à parte que é para o custo de defesa, sei lá, 100 mil reais, por exemplo. Então, ele tem o limite máximo de garantia da pólice é 600 mil e o limite máximo de indenização para terceiros é 500 mil e para custos de defesa é 100 mil. Não sei se vai ser assim que as seguradoras vão fazer na prática. Lembrando que a existência da lei, se ela entrar em vigor, não significa que quando uma lei é promulgada e passa a valer, vem a fada mágica das leis, faz plim na cabeça das pessoas e nas empresas e todo mundo passa a cumprir a lei, né? Aqui não é Suécia, aqui não é Japão e até nesses lugares a lei não é cumprida, todas as leis não são cumpridas à risca. Então, existe a lei. Será que as pessoas vão cumprir exatamente o que está escrito? É que o problema é que se a seguradora não fizer essa diferença e o segurado tiver uma pólice com limite baixo, e esgotar ela com custo de defesa, né? Por exemplo, um médico que tem 100 mil de cobertura, facilmente ele esgota isso com custo de defesa. Aí não vai ter nada para indenizar o paciente caso ele seja condenado. O paciente poderia processar a seguradora falando que não teve essa diferença de verba e ele ficou sem nada porque o valor para os custos de defesa estava misturado com o limite total. Então,
aí a seguradora vai acabar assumindo esse risco de acontecer. Aí não sei como que o judiciário vai interpretar, né? Mas fica aqui o alerta. Para o segurado, não haverá nenhum prejuízo, tá? Exceto se a seguradora realmente fatiar a cobertura da pólice. Então, ele contratou 500 mil, aí ele tem 100 mil de defesa. Aí ele precisa ficar atento para ver se 100 mil é suficiente para o risco dele. Aí talvez ele precise contratar 1 milhão, porque com 1 milhão ele consegue ter, de repente, 200 mil de custos de defesa. Então, vai ser complicado porque vai precisar negociar aí, eventualmente, essa cobertura, esse limite para os custos de defesa, que principalmente na atividade médica costuma ser bem alta. No caso de dentista, de outras atividades nem tanto, no corretor de seguros também. Na pólice do RC Profissional de Corretor, ter esse valor máximo de cobertura também pode prejudicar se ele tiver, no caso complexo, por exemplo, de R$1 milhão. Artigo 100. O responsável garantido pelo seguro que não colaborar com a seguradora ou praticar atos em detrimento dela, responderá pelos prejuízos a que der causa cabendo-lhe. Inciso 1. Informar prontamente a seguradora das comunicações recebidas que possam gerar reclamação futura. Aqui, eles perderam a oportunidade de colocar um prazo também para o segurado, porque a seguradora tem um prazo para falar que tem cobertura, a seguradora tem prazo para negar, a seguradora tem prazo para pagar e fala que deve informar prontamente. Tá? Prontamente é no mesmo dia? É em X dias úteis? Não tem essa informação, aí vai recair lá na prescrição geral da pretensão do segurado para com o segurador. Então, acho que aqui seria a oportunidade da lei colocar um prazo. Nem que fosse, sei lá, 15 dias, 10 dias, 30 dias, mas um prazo. Fornecer os documentos e outros elementos a que tiver acesso e que lhe forem solicitados pela seguradora. Então, ele não pode, eu já avisei o sinistro. Isso também é muito comum, tá? O corretor comentar isso comigo. Tabata, a seguradora solicitou documento, eu avisei o sinistro. Aí a seguradora solicitou documento, somente no caso de expectativa, né? E agora veio uma reclamação. Aí o corretor fala, então eu falo, você avisou a expectativa na época? Eu avisei a expectativa e agora a seguradora tá falando que não tem cobertura. Ué, mas você avisou a expectativa e não tem? Não, é porque ela solicitou uns documentos, aí eu ignorei. Não, meu filho, você não pode ignorar. A seguradora tem o direito de pedir documento, porque ela precisa avaliar se aquilo tem cobertura, mesmo atualmente do jeito que é a lei, porque ela precisa fazer reserva, se for o caso. Se não tiver cobertura, ela não vai fazer o registro daquela expectativa. Mesmo que não tenha uma reclamação, ela já fala, isso aqui não tem nada a ver com a cobertura do seguro, então não vou registrar. Você precisa, ou melhor, vai registrar e vai encerrar falando que não é objeto do seguro. Você precisa entregar os documentos que a seguradora está pedindo. Não é uma escolha do corretor ou do segurado. Eu já avisei, eu fiz minha parte. Não. Você precisa entregar a documentação também. Comparecer aos atos processuais para os quais for intimado. Isso também é outra coisa que quando eu trabalhava com sinistro, eu tinha vontade de esganar o segurado. Aí eu falava, olha, vai ter audiência no dia tal, somente quando eu era do jurídico, né? Vai ter audiência no dia tal, né? Enfim, você vai lá com o seu advogado, blá, blá, blá. Mas eu tenho que ir? Sim, tem que ir. Mas eu tenho seguro, tá? Mas o seguro não vai se substituir na audiência. Mas eu contratei um seguro para não ter problema. Então, contratou errado, porque não existe seguro. Não existe seguro para não ter problema. Existe seguro para pagar o terceiro caso você cause um dano. Existe seguro para pagar o valor da sua casa caso tenha um incêndio. Existe seguro para um monte de coisa. Agora, seguro para não ter problema, esse daí, infelizmente, não existe. Então, você precisa, sim, comparecer a todos os atos processuais. Mas eu tenho um compromisso importante. Paciência. Aí você avisa o juiz, se ele te dispensar, beleza, se ele não te dispensar, não fui eu que marquei essa data, foi o judiciário. Essa regra não é nova, tá? É mais uma regra que eu coloquei aqui, assim como a subrrogação, para reiterar que o segurado é obrigado, sim, a comparecer em todos os compromissos, tanto inquérito policial, quanto durante a ação judicial. E no inciso 4, fala abster-se de agir em detrimento dos direitos e das pretensões da seguradora. Nessa parte de responsabilidade, eu já vou te adiantar que não tem expresso, igual tem no Código Civil atualmente, né, que se essa entrar em vigor vai revogar o Código Civil, falando que o segurado é proibido de fazer acordo com terceiro, é proibido de assumir culpa, é proibido de fazer qualquer pagamento. Nessa lei não tem escrito isso expressamente, tá? Então agora o segurado pode fazer acordo, agora o segurado pode fazer pagamento, agora ele tá feliz, acabou essa proibição. Não tem isso, tá? Porque aqui tá falando que ele tem de se abster de agir em detrimento, ou seja, ele não pode agir em prejuízo dos direitos e das pretensões da seguradora. Se ele assumir culpa, ele está prejudicando a seguradora, porque a seguradora é quem vai pagar pela responsabilidade dele. Então, sim, ele continua, na minha opinião, ele vai continuar tendo de aguardar parecer da seguradora para fazer pagamento, para assumir responsabilidade ou para fazer acordo. Continua a mesma coisa. E mais, apesar de não estar escrito expressamente na lei, a seguradora pode continuar mantendo essa regra na condição geral.
A condição geral é um contrato e existe uma regra no direito que fala que o contrato faz lei entre as partes. Obviamente, o contrato não pode contrariar a lei. Então, se aqui está falando que a seguradora tem 30 dias para confirmar a cobertura, por exemplo, a seguradora, se colocar uma cláusula falando que, na verdade, ela tem 90 dias, essa cláusula não tem validade porque essa cláusula contraria a lei. Agora, se ela falar que o segurado é obrigado a aguardar a autorização prévia dela para fazer um acordo, ela não está contrariando a lei. Ela está até validando o inciso 4. Então, tá tudo certo. Mesmo que essa lei entre em vigor, não significa que o segurado pode fazer acordo. De acordo com o inciso 4, na minha opinião, continua não podendo e a seguradora vai continuar mantendo isso na condição geral, fica tranquilo. Artigo 101. Quando a pretensão do prejudicado for exercida exclusivamente contra o segurado, este será obrigado a cientificar a seguradora, tão logo seja citado para responder à demanda, e a disponibilizar os elementos necessários para o conhecimento do processo. Aqui, apesar de ser um palavrão, né, nesse texto gigante, assim, parece que, ai meu Deus, o que é isso? Não, aqui só tá falando que se o segurado for processado e a seguradora não estiver no processo, que é o que acontece em 99,9% dos casos, ele deve avisar a seguradora que ele recebeu um processo. A maioria dos sinistros de responsabilidade civil começam com um processo, né? Às vezes o terceiro nem entra em contato com o segurado e tchan, chega uma cartinha ali pro segurado falando que ele está sendo processado pela pessoa de tal, que está cobrando isso, isso e aquilo, e aí ele vai avisar o sinistro pro corretor para tomar as providências com a seguradora. Parágrafo único. O segurado poderá chamar a seguradora a integrar o processo na condição de litisconsorte sem responsabilidade solidária. O que é litisconsorte? É quando tem mais de uma pessoa sendo parte na ação, seja processando, seja sendo processada. Então, se o segurado está sendo processado, aqui está falando que o segurado pode chamar a seguradora. Não está falando que o segurado deve chamar a seguradora, tá? Então, se essa lei entrar em vigor, agora o segurado é obrigado... Não está escrito isso. Está falando que ele pode chamar a seguradora. E eu não recomendo que faça isso, porque senão vai implicar, se ele ganhar ação, ele pode ter um horário de sucumbência. Tem um vídeo meu aqui no canal explicando sobre isso. Inclusive, isso é um erro bem comum de advogado desligado da vida, que não presta atenção nas regras do Código de Processo Civil, que não conhece as regras de seguro e acaba fazendo isso e prejudica o segurado. Então, ele não é obrigado a chamar a seguradora. Quando ele avisa o sinistro na seguradora, a seguradora vai pagar, se tiver cobertura, né, os custos de defesa dele. Se ele for condenado, vai pagar a indenização, fica tranquilo. Ela não precisa ser parte do processo para isso acontecer. Artigo 102. Os prejudicados poderão exercer seu direito de ação contra a seguradora desde que em litisconsórcio passivo com o segurado. O que isso quer dizer? Principalmente no caso de automóvel, havia uma discussão se era possível o terceiro processar diretamente a seguradora do causador do dano. Então, uma pessoa bateu no meu carro, essa pessoa tem seguro da Mafre, ele fala, eu tenho seguro da Mafre e tal. Tá bom, eu vou lá e processo a Mafre. Faço um boletim de ocorrência, falo que o segurado dela, tiro foto, tudo, provo que o segurado dela bateu no meu carro e eu processo diretamente a Mafre. Existia essa discussão, aliás, existe, né, porque ela ainda não foi promulgada, essa discussão se o terceiro tem legitimidade para processar diretamente a seguradora, uma vez que não tem vínculo contratual entre eles. E outra, né? A seguradora não tem nem argumentos fáticos para se defender dessa ação. Como que ela vai falar se houve ou não culpa do segurado dela? O segurado dela nem faz parte da ação, às vezes ela nem recebeu o aviso de sinistro, ela não tem documento nenhum do segurado falando o que aconteceu, então é complicado, né, essa situação contra a seguradora. Então, esse artigo está falando o seguinte, que o terceiro vai poder processar diretamente a seguradora, desde que o segurado também esteja no processo. Então, nesse caso, ele vai ter de processar a seguradora, no exemplo que eu dei, né, a Mafre e o proprietário do veículo que teve a colisão com o meu, ok? Não pode ser só a Mafre. A exceção é se o segurado não tiver domicílio no Brasil, ou seja, ele é um estrangeiro. Aí ele bateu no meu carro, enfim, ele tem um carro no nome dele, mas ele não mora aqui. Aí eu vou poder processar somente a seguradora. Mas aí tudo bem, né? É algo ruim para a seguradora, mas é exceção da exceção da exceção. O segurado deverá empreender os melhores esforços para informar os terceiros prejudicados sobre a existência e o conteúdo do seguro contratado. Dá para perceber por esse artigo que a intenção do legislador foi proteger o terceiro em relação à existência do seguro. Não é só uma relação entre o segurado e a seguradora. Então, aqui ele deixa claro que o terceiro pode processar a seguradora, ele deixa claro que o terceiro tem o direito de saber que o segurado tem uma pólice, e eu acho isso complicado, porque é um documento do segurado. Como o seguro, na maioria das situações, não é obrigatório, então não cabe ao segurado de falar para um terceiro que ele tem ou não tem a pólice. Só que aqui, né, pegando, quando a gente é advogado, a gente vai num detalhe da palavra, principalmente a depender de quem a gente está do lado. Estando do lado do segurado, fala aqui, empreender os melhores esforços. Aqui não fala, o segurado é obrigado a falar para o terceiro que tem a pólice. O que é empreender os melhores esforços? É subjetivo. Então, eu mantenho a minha orientação de que o segurado não tem que sair falando que tem a pólice. Não precisa. Mesmo que essa lei entre em vigor. Porque aqui está falando empreender os melhores esforços. Não está falando que ele é obrigado. Se ele fosse obrigado, aí se ele quiser cumprir com a lei, ele deveria falar. Se ele não quiser cumprir com a lei, aí o terceiro iria processar ele, falar que ele não contou que tinha seguro e que isso causou um prejuízo para ele e blá, 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 blá. Ok?
Artigo 106. Salvo disposição em contrário, a seguradora poderá celebrar transação com os prejudicados, o que não implicará o reconhecimento de responsabilidade do segurado, nem prejudicará aqueles a quem é imputada a responsabilidade. Aqui, eu acho um absurdo isso. Porque a seguradora, ela pode fazer acordo atualmente. O que diz esse artigo? Que, se a lei for promulgada, a seguradora pode fazer acordo com o terceiro sem ter autorização do segurado, expressamente. Para o médico, especialmente, isso é bem ruim, porque muitos médicos querem provar que não errou. Porque faz parte do risco do procedimento, do tratamento, ou o paciente não cumpriu com as orientações, então ele quer provar que ele não errou. É a reputação profissional dele, é a honra dele que está em jogo. Tem mais uma outra situação, né? Se a seguradora faz acordo com o terceiro, digamos que a pólice tem um limite de 1 milhão, a seguradora, nesse caso, faz um acordo de 1 milhão, aí acabou a pólice do segurado. Aí, se ele tiver outro sinistro, vai ter cobertura, se ele tem retroatividade de algum tempo, ele vai perder essa retroatividade, então cabe a ele decidir. Não é a seguradora. Mas, outro pulo do gato de advogado. É assim que advogado... Por isso que advogado é chato, porque a gente lê palavra por palavra. Salvo disposição em contrário. Quando está escrito salvo disposição em contrário, então, se houver uma manifestação, alguma coisa contrariando a possibilidade da seguradora fazer acordo com o terceiro, ela não vai poder fazer. Por isso, se essa lei entrar em vigor, quando avisar o sinistro, o segurado, é recomendado, né, que o segurado faça uma carta de próprio punho, quando ele não quiser que faça acordo, né, se ele não se opor, não tem problema, mas se ele não quiser que faça acordo, ele já avisa o sinistro e faz uma carta de próprio punho, assinada, bonitinho, falando que ele não autoriza a seguradora a fazer acordo com o terceiro. Porque aí é uma disposição em contrário. Aí a seguradora já não vai poder usar esse artigo e não vai poder celebrar a transação de acordo com a vontade dela. Então, principalmente nos casos aí de médico, né, se essa lei entrar em vigor, isso vai ser muito importante. Prescrição, para finalizar o vídeo. Lembrando que essa lei revoga todos os artigos do Código Civil relacionados a seguro e também o artigo 206, que fala sobre prescrição, não só a prescrição de seguro, mas tem um inciso lá que cita expressamente o seguro, e esse inciso é revogado, porque aí vai passar a valer essa regra aqui, que não muda tanto assim, ok? Fala que prescreve em 1 ano, contado da ciência do fato gerador, a pretensão da seguradora para a cobrança do prêmio ou qualquer outra pretensão contra o segurado ou estipulante do seguro, a pretensão dos intervenientes corretores de seguros e estipulantes para a cobrança de suas remunerações, então ele tem 1 ano para cobrar a remuneração a comissão que ele não recebeu, as pretensões das co-seguradoras entre si e as pretensões entre seguradoras, resseguradoras e retrocessionárias. Prescreve em 1 ano, contado da ciência da recepção da recusa expressa e motivada da seguradora, a pretensão do segurado para exigir indenização, capital, reserva matemática, prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias e restituição do prêmio em seu favor. Então, qualquer coisa que o segurado queira reclamar da seguradora, ele tem 1 ano. Se o sinistro foi aberto, aí conta 1 ano da negativa do sinistro. Se o sinistro não foi aberto, ele teria, em tese, 1 ano para abrir o sinistro. Mas é recomendado que ele faça tão logo ele tome conhecimento. E prescreve em 3 anos, contado da ciência do respectivo fato gerador, a pretensão dos beneficiários ou terceiros prejudicados para exigir da seguradora indenização, capital, reserva matemática e prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Então, no caso, por exemplo, do terceiro, que vai processar a seguradora, no caso do terceiro do automóvel, ele tem 3 anos para processar a seguradora junto com o segurado. Aí não entra 1 ano, aí a seguradora fica 3 anos no prazo. Só que aqui tem um porém, tá? Tem muitos seguros que a prescrição do terceiro para com o segurado é muito maior. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, a prescrição é de 5 anos. E aqui essa lei não pode diminuir um direito que está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Se o cliente, se o segurado é prejudicado pelo corretor de seguros e quer processar o corretor de seguros, ele não tem 3 anos, ele tem 5 anos. Se o cliente do advogado se sentiu prejudicado, teve um prejuízo por conta de uma falha profissional do advogado, ele não tem 3 anos, ele tem 10 anos. Então, tome cuidado que esses 3 anos no RC, ele não é absoluto, tá? Ele seria 3 anos contra a seguradora. Então, digamos que o paciente vai processar o médico e a seguradora. Aí, o paciente teria 3 anos para processar a seguradora e não 5 anos do Código de Defesa do Consumidor que ele teria contra o médico. Mas aí eu acho que essa lei, no conflito, prevalece o que é mais benéfico para o consumidor, vai acabar prevalecendo aí os 5 anos, porque ele teria 5 anos contra o médico. Então, mas isso é só uma parte, não precisa se preocupar. Essa lei ainda não entrou em vigor. Vamos aguardar se o presidente vai sancionar. Se for sancionada, ela está no texto que ela entre em vigor 1 ano após a data da publicação. Então, digamos que ela seja sancionada e seja publicada em janeiro de 2025. Ela vai passar a valer em janeiro de 2026. Então, a gente ainda tem bastante tempo para essas regras serem válidas, principalmente aí a seguradora para se adaptar à questão do sinistro, que o prazo ficou bem mais restrito, né? Bem mais complicado para a seguradora. No caso dos segurados, eu acho que não tem muita coisa aí que se adaptar. O problema maior aí é o operacional
da seguradora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer se especializar em seguro de RC, o Venda Seguro é a plataforma ideal. Lá tem aula nova todo mês. Você vai se atualizar de tudo que está acontecendo, vai entender as diferenças na contratação, quais seguradoras são melhores para quais perfis de segurados, como que funciona o sinistro, a regulação específica, né, de cada atividade, a contratação, tem prova, enfim, é tudo que você precisa para contratar o melhor para o seu segurado e para você melhorar a efetividade nas suas abordagens. Ao invés de você fazer 3 visitas, 10 visitas, meses para conseguir fechar um seguro, ali com os argumentos que eu te dou, você vai conseguir já na primeira abordagem mostrar a importância do seguro e convencer o segurado a contratar a pólice.